hoje nós temos o prazer de receber esse cara, esse amigo, cliente, parceiro. Temos aí planos que, são cenas para os próximos capítulos, porém todos que estão ligados aí no JMC Hub vai já saber do que se trata. Mas hoje o tema é importantíssimo. Eu quero até agradecer ao Renner porque ele está aqui de férias e reservou um pouco do seu tempo para devotar aí nesse tema que é o assunto que todos querem se inteirar, querem entender melhor para poder se proteger. Porque, como eu digo, tem poder quem age e tem mais poder ainda quem age de forma assertiva. E aí nós vamos aí, buscar vamos espremer o Renner, vamos trazer esse conhecimento dele, vamos colocar para você ficar bem antenado com as mudanças que está acontecendo aí no Brasil e se proteger da forma correta. Renner, muito obrigado. Fique à vontade, a casa é sua. Hoje nós queremos lhe ouvir. Hoje eu vou falar muito pouquinho de real estate. No finalzinho eu vou só perguntar se ele gostou da casa dele. Mas fique à vontade e nos coloque aí tudo aí o que você tem a nos mencionar. Vamos começar pelos pontos aí em questão, que é aqueles que as pessoas mais estão aí com frio na barriga. Porém, vai ter uma série de episódios no YouTube, onde a gente não vai deixar ele sossegado mais não. Vamos estar aí buscando aí conhecimento com ele para poder informar a todos. Vamos lá. Obrigado primeiramente, muito obrigado. E nós estamos muito felizes de tê-lo aqui. Muito bem, muito bem. Bom, Jorge, obrigado o convite, é um prazer, uma honra enorme estar aqui com vocês. Como você disse, a gente está aqui de férias, mas o trabalho sempre nos chama, né? O dever sempre nos chama. É isso. Para a gente é um prazer, uma honra muito grande, não só pelo excelente trabalho que vocês já vêm fazendo, disseminando bons conteúdos, evitando que outras pessoas entrem em furadas, né? Então vocês levam ótimos conteúdos, ensinam muitas coisas importantes e tiram mitos que ficam na cabeça das pessoas. Então é muito bom estar aqui, não só por isso, mas também pela nossa amizade, nossa parceria, nossa aliança estratégica que vem se estreitando cada vez mais, e bons negócios já estão acontecendo e virão ainda mais, né? Porque essa interação Brasil-Estados Unidos é cada vez mais forte. Essa segurança jurídica, a segurança econômica, a segurança política que nós temos aqui é algo impagável. Então, prazer imenso. E conte comigo sempre. Deixa eu intervir aqui um pouquinho. Sim. Como a reforma tributária vai impactar o patrimônio das pessoas físicas? Herança... Tem o ITCMD, que eu quero até que você... Eu já pesquisei, mas eu quero que você explique para as pessoas, para poder elas entenderem. Sim. Enfim, e etc. Vamos abrir um pouquinho, Sim. Começar por aí. Por esse ponto, né? Jorge, olha só. A gente está passando no Brasil uma transformação em todo o sistema tributário brasileiro. Não é apenas a saída de um tributo para a entrada de outro. A gente vive um momento de uma renovação na forma como os tributos estão sendo cobrados, ou apurados, ou devidos, muito mais do que uma simples troca. Em todo mundo, atributa-se a renda, o patrimônio e o consumo. São essas três grandezas que são tributáveis em praticamente todo mundo. E no Brasil não é diferente. O sistema tributário brasileiro é muito inspirado no sistema italiano. E, portanto, o fato gerador, ou seja, o que acontece no mundo dos fatos, gera uma repercussão tributária. Então, sendo um pouquinho mais técnico, é dizer que o fato gerador gera uma obrigação tributária de pagar o tributo. O mundo dos fatos é que é o mais importante. E no momento nós estamos vivendo agora no Brasil, a gente vive uma reforma sobre o consumo, que são os tributos, impostos, que incidem sobre a aquisição de bens e de serviços. Basicamente, o nosso sistema tributário ele é repartido em competências federais, estaduais e municipais.
cada ente tributário tem o seu tributo sobre o consumo. O que aconteceu agora é que houve uma junção dos impostos municipais e estaduais em um tributo só. Então, Uau! a empresa que pagava apenas o tributo sobre o serviço, ela passa a pagar em tese o tributo sobre mercadorias junto, e vice-versa. Então, a empresa que pagava o ISS-QN, que é Imposto Municipal sobre o Serviço, ela vai passar a pagar uma alíquota agora de IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, de modo que ela já contempla um tributo sobre as mercadorias também, e vice-versa. Isso vai gerar um aumento representativo da carga tributária. Então, a gente está falando de sair tributos como ISS-QN, ICMS e IPI, e entrar o IBS, Imposto sobre Bens e Serviços. E a gente está falando de sair o PIS, a COFINS, para a entrada da CBS, que é o federal, é um tributo federal, competência federal, e é uma contribuição sobre bens e serviços. Então, mas dentro dessa reforma sobre consumo, a gente tem algumas coisas que nós chamamos de esqueletos escondidos atrás do armário. São algumas pegadinhas que também vão gerar efeito no patrimônio. E aí toca muito ao tema que nós estamos aqui falando hoje, que é exatamente o patrimônio das pessoas físicas mesmo, né, as pessoas naturais, para os seus herdeiros. Então a gente já está tendo impacto no aumento dessa carga tributária. Eu vou explicar um pouquinho mais depois aqui. Então os herdeiros, pelo que eu estou entendendo, não vão mais estar isentos. Na verdade... havia estratégias antigamente que a gente se valia de mecanismos lícitos, que são previstos em lei, para otimizar essa passagem dos bens dos pais para os filhos. A forma como era feita antigamente, que era normalmente via holdings, né, empresas que detinham patrimônio e que se doavam as cotas para os filhos. E isso se tornou até uma febre, né? Exatamente, muito comum no Brasil. Mas em nem todos os casos é a melhor opção. Nós vamos falar disso aqui. Muito bem. E um ponto ainda adicional, Jorge, sobre essa parte básica sobre o conhecimento, é que há também um movimento muito forte de aumentar a arrecadação sobre o CPF, sobre as pessoas físicas. Além de aumentar a carga tributária para as pessoas jurídicas, há também uma repercussão no aumento da carga tributária para as pessoas físicas. Vou te dar exemplos. Agora nós temos a tributação sobre os lucros. Se uma empresa gera lucros e paga aos seus sócios mais do que 50 mil reais no mês ou 600 mil reais no ano, ela pode sofrer uma tributação de 10% sobre os lucros distribuídos. Então, o lucro que já foi tributado, né, em uma pessoa jurídica, ele vai ser tributado novamente na pessoa física, caso aumente esse limite aí, caso ultrapasse o limite dos 600 mil reais no ano. Então, a gente está falando de bitributação. Bitributação, que está prevista em lei. Então, em tese, ela é lícita, ela é prevista em lei, até que algo aconteça, mas ela está prevista em lei e tem que ser observada. É um exemplo. Outro exemplo é uma letrinha que é o CIB, o Cadastro Imobiliário Brasileiro. Os imóveis agora vão ter um CPF, um código fiscal, vamos dizer assim. E este imóvel aqui pertence a uma pessoa X. Se esse imóvel estiver habitado ou sendo utilizado como endereço por uma outra pessoa, o governo vai presumir que essa outra pessoa tem que pagar um aluguel, ainda que seja seu filho, ainda que seja um imóvel pertencente a uma holding e o sócio morando. A gente chega nesse absurdo. Meu Deus, então quer dizer que, a grosso modo, o pai vai ter que cobrar o aluguel do filho, por mais que ele não cobre, mas mesmo assim ele vai ter que pagar. O governo vai dizer que ele vai arbitrar um valor estimado pelo metro quadrado daquela área e vai dizer, olha, esse imóvel teria que ser alocado por no mínimo tanto. E vai cobrar um tributo ainda que você não receba este valor. E uma coisa que me chamou a atenção, Renner, então, nesse caso,
os imóveis, as pessoas, como você bem mencionou aí, o imóvel vai ter tipo um CPF que vai estar linkado a alguém. Então não tem como criar Não tem um caminho. desvio, não tem como se livrar disso aí. Não tem. Certo. E algo importante de ser dito, Jorge, é que a nossa Receita Federal, né, nossa área fiscal, o governo é muito eficiente, muito tecnológico. Os dados são altamente eletrônicos e são altamente, como é que fala, cruzáveis entre si. Uhum. Os dados são confrontados entre si, é uma auditoria eletrônica e não tem como escapar de certas coisas. E eu quero até lembrar que eu não falei, eu falei do Renner, porém tem um ponto aí positivíssimo que eu, por um lapso, não mencionei, mas vou até deixar aqui claro. O Renner, além de contador, é advogado também. Isso. Então ele consegue defender nas duas pontas. Exato. De forma proba, de forma direta, de forma decisiva a te proteger. E agora, até aproveitando, no que isso, Renner, a estratégia da holding vai ser afetada, não vai ser afetada com essa nova reforma tributária? Qual é o teu parecer nisso aí? Porque eu mesmo, aqui no escritório, nós temos muitos clientes, aqueles que têm offshore, que têm empresas aqui fora, esses aí estão, vamos dizer, de certa forma protegidos, mas eu tenho muitos clientes aqui que criaram holding familiar no Brasil. Sim. E com o intuito de se proteger. Sim, sim. E agora, agora eu fiquei curioso, eu quero saber o teu parecer. Falar. Sim, olha só, a holding ainda é um veículo societário importante e válido. Ainda é. Porém, não da forma como vem sendo feita mais. A forma como era feita, normalmente era assim. Você constitui a sua holding, incorpora os seus bens imóveis nessa holding, os seus ativos nessa holding, depois você doa as cotas dessa holding para os seus filhos. A nova lei prevê o seguinte: esta doação de cotas vai ser tributada a valor de mercado e não mais a valor de cotas, não mais ao valor histórico de custo de aquisição de cotas. Exemplo, eu constituo uma holding e eu incorporo um bem imóvel que vale a valor de mercado R$1 milhão, a valor de mercado. Mas esse bem imóvel, ele custou para mim R$100 mil. Ele está na minha declaração de imposto de renda por R$100 mil. Então, eu o incorporo por R$100 mil ao patrimônio dessa holding. Uhum. E, portanto, a minha cota vale R$100 mil e não R$1 milhão. E eu podia, antigamente, doar essa cota pelo valor de R$100 mil. Com a nova lei, ainda que o valor nominal da cota seja de R$100 mil, o governo pode avaliar esse imóvel e falar, não, esse imóvel vale R$1 milhão. E, portanto, a base de cálculo dessa doação é de R$1 milhão e não R$100 mil. É um grande impacto. Outro impacto, nós temos um projeto de lei em estágio avançado no Brasil que majora a alíquota desse tal imposto de doação, que é o ITCMD, Imposto de Transmissão, Causa Mortes e Doações. ITCMD. É uma sopa de letrinhas. Isso. Normalmente a gente fala sopa ITCD. De letrinhas, você colocou bem. Normalmente a gente fala ITCD, mais fácil. Que é o imposto que incide sobre a herança, a sucessão. Hoje, no Brasil, esse imposto já pode ser de até 8% sobre o valor das heranças ou das doações. Normalmente, o valor é de 5% em cada estado, normalmente. Mas existe um projeto que majora essa alíquota para 16%. E ainda é menor do que muitas alíquotas aqui nos Estados Unidos, por exemplo, né, que podem chegar a 40%. Com certeza. Então, a chance desse projeto ser aprovado, ela é alta. Por quê? Porque lembra que eu falei que nós estamos agora vivendo um momento de ampliação do custo tributário sobre o CPF, que são as altas rendas, que são os mais ricos. Esse é o foco do momento. O governo está muito focado nisso, em tributar as altas rendas, buscando, em tese, uma justiça tributária e social. Talvez aí pelos meios não mais adequados,
mas é o que se busca, a ideia então é boa. Mas a gente sabe que isso gera um aumento na carga tributária. Então, quando eu falo que eu vou fazer uma doação de cotas, por exemplo, de uma holding, eu tenho que ter muita cautela no momento em que eu vou fazer isso. Por quê? Em janeiro de 2027, a gente tem a vigência desta nova lei que amplia a base de cálculo, o valor da base de cálculo. Então, nós temos ainda uma janela tributária em 2026 para fazer o planejamento patrimonial sucessório. 2026 é o ano de ainda, né, assim, ainda conseguirmos ter uma eficiência tributária em termos de planejamento patrimonial sucessório. 2026. Respondendo objetivamente a pergunta, a holding vai ser afetada? Sim, vai ser. E por isso é que a gente defende instrumentos adicionais, né, veículos societários adicionais, como companhias fora do país, por exemplo. Offshores, LLCs aqui, por exemplo, nos Estados Unidos, igual a gente já fez várias, né, para vários clientes. Exatamente. Por quê? Porque você tem uma oportunidade de estar em uma norma mais segura, mais justa, mais equilibrada, com menos risco jurídico, econômico e político. O nosso ecossistema, ele é feito, que é isso que me chama muita atenção. Quando eu ouço você falar aí toda essas questões que vai bater de frente com o empresário, vamos dizer assim, sim, isso me aflige de uma tal maneira porque o Estado, na verdade, ele não produz. Quem produz é as empresas, é os empresários, é eles que geram a riqueza para o Estado. Se elas se retiram dali, é mais problema, porque é mais gente desempregada, diminui a arrecadação. Sim, perfeito. E nós aqui, o nosso sistema, ele é meritocrático, é a meritocracia. O nosso governo, ele protege, principalmente agora, na época do presidente Trump, que está logo aqui, está ouvindo aqui a conversa, ele protege as empresas, os empresários, porque ele entende que é os empresários que empregam as pessoas, os americanos. Sim, exato. Então, quanto mais ele nos proteger, mais emprego nós vamos gerar. E o país vai avançar com mais força. Sim, claro. É um jogo onde todo mundo ganha. É o jogo do ganha-ganha. Ganha-ganha. Exato. Então isso me deixa muito preocupado ainda mais, porque agora você explicando na íntegra, a gente sempre ouve falar, eu debato muito tema aí com algumas pessoas, mas você, como contador, como advogado, você fala com muita propriedade e com riquezas de detalhe. Sim, exato. Com riqueza de detalhe. E, Renner, e o perfil? Qual é o perfil para fazer um PPS internacional? Aí, o que você coloca na mesa quando essas pessoas os procuram? Vamos entrar nesse campo, porque não adianta só falarmos do problema. O problema já existe. A gente tem que focar na solução. Tem que focar agora, é o que você fala. Vamos trabalhar para criar meios legais para proteger. Sim. Jorge, uma das coisas mais tristes que a gente vive, né, e vê todo dia acontecer, é aquele empresário, aquela empresária que montou a empresa, pequenininho, começou com muita dificuldade, pagando as contas, endividado. E aí essa empresa cresce, começa a sobrar dinheiro, gera lucros, gera empregos, gera riqueza, e a família começa a adquirir o patrimônio da família. Começa a adquirir o patrimônio, uma casa, investimento, terrenos, imóveis, etc, etc. E ao longo da vida a empresa passa por vários ciclos. E muitas vezes a empresa não se profissionaliza a tal ponto de fazer uma boa gestão de riscos. E, portanto, alguns percalços podem acontecer no meio desse caminho. E aí a família vê o quê? O patrimônio pessoal ser dilapidado em função de dívidas de empresa. É muito comum e muito triste a gente ver uma situação. Você vê a pessoa batalhou uma vida inteira
e vai ter ali uma execução fiscal, uma ação trabalhista que vai ter uma penhora de bens. Isso dilacera a família. Isso destrói É a família, verdade. não é? Então, a gente fala E que sai muito mais caro do que ter pensado antes. muito mais. E às vezes não tem solução, né, Jorge? E Às vezes não tem solução. esse é o ponto principal. Às vezes não tem solução. Nossa, eu tenho centenas de casos aqui, eu poderia falar, mas é muito triste. A gente vê uma família dilacerada em função disso. Uma pessoa idosa, às vezes, já. Então, eu digo que o planejamento ele é necessário. Uma organização patrimonial, e pensando em quê? Em proteger o patrimônio atual, em otimizar a carga tributária incidente sobre esse patrimônio e pensando no futuro, a sucessão. A morte é um fato da vida. A morte, ela vai acontecer. Em um momento ou em outro. A gente não sabemos quando e nem queremos saber. da vida, não é isso? Nem queremos saber. Exatamente. E morrer no Brasil é muito caro, Jorge. Oh, meu Deus. Morrer no Brasil é muito caro. Imagina se você tem, por exemplo, imóveis em vários estados brasileiros. Você vai pagar ITCMD para cada estado sobre aquele imóvel. Você vai ter que fazer registro imobiliário em cada estado onde está aquele imóvel. Se você tiver vários filhos, você vai ter que fazer uma fração para cada filho e por aí vai. Então, morrer no Brasil é muito caro. E por isso existe o que, então? O planejamento patrimonial sucessório. Especialmente quando a gente fala em famílias empresárias, mas não só para a família empresária, para qualquer pessoa que tenha patrimônio. Então, o perfil de quem busca um planejamento patrimonial sucessório é quem tem patrimônio, é quem quer zelar pelo seu legado e quer ter o menor custo tributário e operacional possível no momento da sucessão. Existem mecanismos lícitos para isso. Antigamente, era muito caro abrir uma empresa nos Estados Unidos, uma LLC. Investir via trust, por exemplo, era muito caro, era muito inviável. Isso aí você pode falar Exatamente. até com mais habilidade do que eu. Exatamente, exatamente. Mas hoje não é mais tão caro. Hoje é acessível fazer isso. Não é difícil, a barreira da língua já não existe mais. As barreiras cambiais já não existem mais. Então, a gente não está pregando aqui uma evasão em massa o Brasil. Não, a gente absolutamente. Não tá falando disso. Absolutamente. O que a gente defende é que uma boa organização patrimonial sucessória, ela precisa observar mecanismos internacionais, veículos societários internacionais, lícitos, perfeitamente acessíveis a famílias que têm aí alguns poucos milhões em patrimônio. Não precisa ser muitos milhões, não. Porque o brasileiro às vezes fica com isso na cabeça, né? Ah, não, isso não é para mim. Eu tenho 2, 3 casas que valem 10 milhões, 5 milhões. Ah, não, isso não é para mim. A minha empresa gera lucro, mas não é tanto. Ah, eu não quero sair do... E não é isso. O ponto é, a gente precisa estar afeto a uma jurisdição mais segura, mais confiável. Exatamente. Mais confiável. Mecanismos como offshore, por exemplo. Offshore, hoje em dia, é lícito, e sempre foi lícito, né? Claro. Às vezes, em alguns episódios aí, esses mecanismos foram mal utilizados, ou para o mal, né? Ou para coisas ilícitas, mas isso existe em qualquer lugar do mundo. É porque existe um momento para tudo. Eu sempre digo, e já expliquei, nós já temos nas nossas conversas, eu até citei, que às vezes, dependendo ali do que a pessoa está fazendo, ela não necessita um offshore, ela não necessita usar um calibre 12 para matar um coelho. Sim. Então ela pode se proteger de outras maneiras. É como o caso do trust que você mencionou muito bem. Antigamente não, acho que até hoje, tem muita gente que está nos ouvindo que já ouviu falar trust, mas não sabe nem o que é. Não sabe o que é. E o trust nada mais vou até aclarar de uma forma bem ilustrativa e bem engraçada até. Na época das caravelas, os britânicos, quando iam naquelas discussões, os caras não sabiam se voltava. Isso. Não sabia se voltava, então não tinha essa tecnologia que tem hoje. E então o que ele fazia? Ele nomeava uma pessoa, se caso ele não voltasse, essa pessoa ia colocar em prática
a vontade dele, Sim. os desejos Sim. dele. Sim. Então, o trust nada mais é do que um manual que fica alguém ali. Hoje em dia, elege-se essas grandes corporações, os grandes bancos, como o JP Morgan e entre outros, Goldman Sachs, para ser o trustee. O trustee é a pessoa que, quando você faltar, é ela que vai colocar o seu manual em Tem prática. confiança, né? Em prática. Exato. E nos últimos tempos agora, eu fiquei até sabendo, quero até depois confirmar com o Renner, que também é advogado, me falaram que hoje o trust já é reconhecido no Brasil, porque antes não era. Sim, conhecido. Antes não era. Sim, perfeitamente. E aí sempre vem uma pergunta, Jorge, o trust, é caro fazer isso? Agora eu vou te responder também de uma forma muito tranquila. Vai depender do teu volume, do que você tem. É um planejamento, É né? um planejamento. Então pode ser um planejamento que seja um gibi, vamos dizer assim, uma daquelas histórias em quadrinho, e pode ser um livro mais grosso do que a Bíblia. Sim, sim. Então, assim, vai depender de tudo isso. É isso que vai deixar ou caro ou barato. Exato. E é o seu desejo. Exatamente. É o seu desejo.